Natália, eu queria ministrar uma palavra no coração de vocês. Jesus ministrou no meu coração. E a mensagem hoje está em Hebreus 11, versículo 27 ao 31. Pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme como vendo o impossível. Esta é a história de Moisés. Pela fé celebrou a Páscoa e a aspersão do sangue, para que o destruidor dos primogênitos lhes não tocasse. Pela fé passaram o mar vermelho, como por terra seca, o que intentando os egípcios se afogaram. Pela fé caíram os muros de Jericó, sendo rodeados durante 7 dias. E pela fé Raabe, a meretriz, não pereceu com os incrédulos, acolhendo em paz os espias. Eu queria ministrar ao coração de vocês algo que todos nós devemos ter e algo que é fundamental na nossa vida, nessa terra como cristão. É a fé. Muitas das vezes nós pensamos que as coisas não irão para frente, muitas das vezes nós pensamos que fé é algo que a gente vai conquistar com o tempo, e muitas das vezes nós pensamos que fé é algo sobrenatural e não é. Eu queria ministrar o coração de vocês que fé é simplesmente a escolha de acreditar. Raabe teve fé, Moisés teve fé. Quando ele foi no Egito, andou no Egito, Deus falou vai, ele foi. Ele escolheu ir. Mesmo tudo atentando ao seu redor de que ele não era ninguém, de que ele não ia conseguir, que ele era gago, ele não ia conseguir ministrar, mesmo ele sabendo de tudo isso, ele escolheu ir. Da mesma forma, Raabe, que era uma meretriz, ela escolheu acolher os espias porque ela tinha temor a Deus. Ela não servia aquele Deus, ela não servia o Deus dos judeus, o Deus de Israel, mas mesmo assim ela tinha temor por ele. Foi onde ela escondeu os espias porque sabia do poder que tinha a mão de Deus. E era isso que eu queria ministrar ao coração de vocês. Pela fé de um homem, uma nação foi transformada. Pela fé, a história de Raabe foi mudada. Porque um homem teve fé, uma nação colheu do seu fruto. Moisés teve fé e a nação que estava passando pela escravidão, pelas humilhações dos egípcios, ele pôde ir lá e salvar essa nação, e essa nação colheu desse fruto. Da fé de um homem, uma nação foi liberta e conheceram o amor de Deus, viram o agir de Deus, o poder da mão de Deus. Pela fé de Moisés, uma nação inteira foi liberta. Pela fé de Raabe, 2 espias foram salvos da mão daquele que queria destruir eles. Uma mulher que nem fazia parte da história de Israel foi salva. Raabe é mencionada num dos livros, na genealogia de Jesus, no livro de Mateus, se eu não me engano, ela é mencionada. Porque ela teve fé e acolheu o povo de Deus. Deus a recompensou. Da genealogia de Jesus, para eu ler aqui para vocês, para confirmar. E Arão gerou a Aminadab gerou a Nação gerou a Salmão, e Salmão gerou de Raabe a Boaz. Boaz gerou de Ruth a Obed, e Obed gerou a Jessé, e Jessé gerou o rei Davi. Ou seja, uma mulher que era uma meretriz, que não fazia parte do povo de Deus, ela foi uma das mulheres que apareceu na genealogia de Jesus, nosso Salvador, simplesmente porque ela escolheu ter fé, escolheu acolher o povo que ia ir na cidade dela e ia destruir. Ela não sabia se eles iam salvar ela, se eles iam cumprir a promessa, ela não sabia. Mas ela tinha fé e tinha tanto temor pela mão de Deus, pelo poder de Deus, que mesmo assim, ela não sabendo, ela não tendo segurança de nada, ela acolheu aquele povo. E muitas das vezes, ela podia ter morrido naquele lugar, porque se tivesse descobrido os dois, ela ia ser contra a nação que ela morava, que ela nasceu. Ela sabia de tudo isso, ela sabia das consequências que isso poderia ter, ela sabia que poderia morrer, ela e a família dela. Mas mesmo assim, escolheu acolher o povo de Deus e Deus a recompensou. Ela apareceu na genealogia de Jesus. Ela foi uma das parentes, como que pode dizer, de Davi. E é isso que eu queria ministrar ao coração de vocês. Como diz em Hebreus 11, versículo 6, sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. E em Hebreus 11, 1, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Deus fala isso ao meu e ao seu coração. A fé é simplesmente crer que Deus está agindo. É crer sem você ter a menor expectativa de nada, sem não saber para onde que vai a situação, sem não ter controle de nada, e mesmo sem você ter controle, você acredita no seu Deus. Assim como Raabe fez.
Ela não fazia parte daquela nação e Deus a acolheu como sua. Porque ela escolheu ter fé. E fé é isso, fé é escolha. É você olhar para a situação e falar, eu escolho acreditar no Deus que me fez a promessa. É você olhar para aquilo que te desampara muitas vezes, que você pensa, eu não sei mais o que eu posso fazer, eu não sei mais o que eu mexo para poder transformar essa história, mas eu creio, eu escolho crer na promessa que Deus me fez há 5 anos atrás, há 10 anos atrás, eu escolho crer naquele Deus. Porque Ele vai mudar, independente do que eu vejo, independente do que eu sinto, Deus vai mudar a minha situação, porque eu creio nesse Deus. Ele é o meu Pai. Assim como Abraão fez. Abraão não foi considerado o pai da fé à toa. Ele passou por um processo. Deus fez isso com Abraão. Ele mandou ele sair da tenda dele e falou, conta as estrelas do céu, você não dá conta de contar, essa vai ser a sua nação, essa vai ser a sua descendência. Esse vai ser o povo que eu vou fazer sair de você. Isso que Deus fala ao meu e ao seu coração. A fé é o firme fundamento daquilo que a gente não vê, só se espera. E Abraão sabia que não podia ser pai de nações, mas ele cria no Deus que tinha feito a promessa, assim como Sara. Ela era estéril, ele amava Sara, mas ela era estéril. Ele não tinha como ter um filho dela, mas Deus fez. E isso foi a principal prova para Abraão de que Deus era fiel, de que Deus estava cumprindo, de que Deus ia fazer. Quando Isaac nasceu. Por isso que quando Deus perguntou, você me entrega Isaac? O seu único filho, ele creu, ele falou, olha Deus, é algo que eu não queria fazer, é algo que se eu pudesse evitar, eu evitaria, mas como o Senhor me pediu, eu vou fazer, porque eu sei que o Senhor é Deus de promessa, eu sei que o Senhor é Deus de milagre, eu sei que o Senhor pode fazer o sobrenatural na minha vida, então eu vou entregar, e foi o que ele fez. Isso mudou a história de Abraão, isso mudou a história de Isaac, Deus provou a fé dele. Mas foi a partir de muitas circunstâncias e situações. Primeiro falou, Abraão, sai de sua terra, de sua parentela. Ele saiu, ele escolheu sair. Ele foi. E é isso que Deus fala no seu coração. Escolha crer em Deus. Escolha acreditar nas promessas que Ele te fez. Por mais que a situação seja desamparadora. Por mais que a situação seja agoniante. Por mais que você se veja desesperado. Creia no Deus que você serve, que te fez a promessa. Isso é a fé. Escolha acreditar nele. Por mais que muitas vezes você não tenha forças, peça a ele essa força. E volte a acreditar mais uma vez. Porque quando você menos espera, Deus muda a sua história. Amém? José foi dormir escravo, acordou governador. E é assim que Deus muda a nossa história, quando a gente menos espera. Só confia e creia. E peça a ele todos os dias para fazer a vontade dele. Porque vai acontecer. Amém? Essa foi a palavra. Eu agradeço muito a atenção de todos vocês e que o Espírito Santo tenha falado ao seu coração assim como falou no meu. Eu agradeço muito todos que vêm, que compartilham, que passam para as pessoas que precisam ouvir essa mensagem. Eu peço a você que compartilhe com alguém que precisa ouvir, que fale com essa pessoa sobre o amor de Deus, aqueles que você vê que está desamparado ao seu redor, fale a eles sobre o amor de Deus, fale a eles sobre a fé e todos os dias insista mais um pouco. Busque mais um pouco, porque a nossa única saída é acreditar. Se você não acreditar, você vai virar uma pessoa rancorosa, uma pessoa amargurada, angustiada, você não vai ter alegria com nada na vida. Então não adianta você viver desesperado. Creia. Acredita no seu milagre, por mais que você não vê, acredita. Porque assim você vai viver melhor. Amém? Com esperança de um futuro melhor. E isso vai alegrar o seu coração. E é isso que eu queria ministrar no coração de vocês. Eu agradeço muito a atenção de todos vocês e que Jesus Cristo abençoe. A paz do Senhor a todos. E até a próxima. Um beijo no coração de todos.